não é pra viver na noia, mas entenda uma coisa. Parque de diversão, aonde tem criança concentrada, é ali que o pedófilo tá. Agora, vamos começar aqui com um assunto polêmico aqui, depois... É o seguinte, vamos... Primeiro, eu queria que você colocasse a tua visão, contextualizar. Na tua concepção, o que é assédio sexual e o que é abuso sexual? E qual que é a diferença de assédio e abuso? Para a gente poder começar a fazer uma linha de pensamento Tá. e levar isso para o âmbito que você vivia. E eu gostaria muito, assim, não precisa dar nomes, óbvio, assim, super sigiloso, mas que a gente pudesse ter exemplos reais que possa ser um canal. Acho que a ideia é que esse podcast possa ser um canal de proteção, sabe? De informação, que a gente possa divulgar isso, que as pessoas possam entender que isso existe em todo âmbito e não é diferente no esporte, né? Eu posso dar os meus exemplos, né? Por As favor. situações que eu passei, não tem problema nenhum de falar, aliás, faço questão de falar. Lembrando que eu não sou psicólogo, nem assistente social, o que eu conto é o que eu vi, Sim. o que eu vivi, né? Então, é a minha história. Mas começando a falar sobre esse assunto, que é um capítulo do livro que fala sobre isso, eu acabei estando perto de assistente social, psicólogo, eu fiz projetos com a Fundação Abrinq, então eu acabei me informando e sendo informado. Nossa. Então vamos lá. Até 14 anos é criança. Então, tudo referente à parte sexual que acontece com o toque ou sem o toque, Porque o corpo não tá formado ainda. porque é considerado criança. Tá, beleza. Não sei por qual Tá. motivo, mas até Tá bom. 14 anos é Beleza. considerado Que tem um estatuto, né? incapaz, Tá bom. exatamente. Boa. Então, mesmo com consentimento da criança ou que seja dos pais, Tá bom. infelizmente acontece, qualquer situação sexual, não necessariamente com toque, Beleza. isso é importante deixar claro que abuso sexual... Então, tudo referente à parte sexual com até 14 anos é abuso sexual. Então, se a pessoa, por exemplo, mostrar o seu órgão sexual para uma criança de 13 anos, é abuso sexual. Se um adulto falar para uma criança sobre sexo, dependendo da maneira, que não seja de maneira instrutiva, porque você tem que falar para proteger, é considerado abuso sexual. Não, inclusive está nos sites e Google, se pesquisar. É isso aí. Passado disso, aí sim começa a mudar a situação. A diferença de assédio e abuso. A diferença de assédio é você normalmente usar de um poder que você tem, hierárquico, ou de força, né, para coagir a pessoa para ter uma troca sexual, que seja na fala, que seja no toque, que seja numa proposta. Então, um chefe, alguém que tem o poder de mudar a sua situação, normalmente é uma proposta nas entrelinhas, nunca é muito claro. E o abuso sexual, ele normalmente tem o toque, né? Tocou na pessoa, não necessariamente com penetração, sem penetração, tocando no órgão ou não tocando no órgão, ele pode ser considerado abuso sexual. Acho que assim, o seu trabalho é incrível, porque você fortalece e você é como se você limpasse a lente dos óculos, sabe? Principalmente dos pais. Cara, a gente tem filho, o medo que a gente tem que aconteça alguma coisa com os nossos filhos é muito louco, assim, sabe? E nós, eu falo isso aí pra todo mundo, assim, nós vivemos uma geração de pessoas que foram abusadas desde a infância. E de repente você não consegue falar, porque senão você vai criar uma ruptura na família e chega uma hora que você fala, cara, eu quero viver minha vida, e você vai trabalhando seus traumas. Então, assim, o que eu posso falar, eu acho que talvez muitas mulheres que estão vendo, a gente sempre fala as mulheres, porque as mulheres sempre são a maioria, e quando eu me confrontei com a tua história e o que você traz no livro, eu li seu livro há muitos anos, é muito interessante, assim, a gente ter essa percepção de quantos homens sofrem. E homem, eu acho que é pior, porque o homem tem a questão muito do ego, do brio, do orgulho, sabe? Então é mais difícil um homem se expor do que uma mulher. Hoje tem um movimento que as mulheres falam assim, olha, eu sofri abuso, eu tive
né? Então, às vezes, por vizinhos. Antigamente, a gente deixava deixavam os filhos com vizinho, com amigos. A gente descia ali no prédio, a gente ficava o dia inteiro ali brincando. Um na casa do outro, tal. Hoje em dia, cara, eu não deixo meu filho fazer isso. Eu não deixo, assim, porque eu não conheço, eu não sei, sabe? Então, eu sinto muito por tantos traumas gerados e nosso papel, eu acho que é que a gente possa criar uma nova geração de seres humanos que possam lutar contra isso. E quando você tocou num ponto muito legal, que é assim, falar sobre isso. Eu, por dar palestras nos clubes de futebol de uma maneira preventiva, eu acabo que muitas pessoas que são ligadas a mim se sentem confiantes e confortáveis para falar. Tipo, do nada. Viu? Eu tenho uma coisa para te falar. Uma amiga minha, uma vez, eu fui abusada sexualmente. E eu não sou psicólogo, né? Eu trabalho na prevenção através da minha história. É claro que eu trago muita informação, mas lidar com pós-abuso eu não tenho, é uma irresponsabilidade se eu falar qualquer coisa do pós-abuso. O que eu falo e o que eu falei poxa... Mas a tua história fortalece. Exato, então aí é que tá, né? Porque louco. quando uma pessoa fala, a outra fala, ele é igual eu também posso falar. Cria conexão. E ela, no caso dessa minha amiga, ela foi abusada pelo porteiro no prédio quando foi brincar lá embaixo. Né, com toque. Isso aí. E é o que você falou, quantas da nossa geração, quantas crianças, jovens não sofreram porque a gente brincava na rua. A gente brincava com o vizinho, era dentro da casa dos outros. E no futebol, Renan, a mesma coisa, cara. A criançada tá sozinha. Infelizmente, é até hoje, né? Não, e é assustador quando você fala assim que o pessoal mora lá. Crianças que moram lá, elas perdem todo o sentido de proteção que possa ter. Elas são desprotegidas, sabe? Então, assim, elas estão muito expostas, assim, a qualquer tipo de questão que possa ter, né? Então, isso cara, é muito triste, assim. Porque... Hoje, nos grandes clubes, né, nos clubes com estrutura, clubes milionários, você tem ali muitos olhares para essas crianças. Psicólogos, treinadores, porteiros, segurança, assistente social. Por mais que tenha alguém infiltrado, e uma coisa importante os pais entenderem, pais de crianças principalmente entenderem que é assim, gente, não é para viver na noia, mas entenda uma coisa. Parque de diversão, aonde tem criança concentrada, é ali que o pedófilo tá. É ali. Então tomem cuidado. Então vamos lá. Um alojamento onde tem lá 350 crianças, possa ser que tenha alguém infiltrado ali. Só que como hoje nos clubes, como eu falei, tem muitos olhares de profissionais ali, fica muito complicado. Então cada vez mais esses doentes estão saindo dos grandes clubes, estão aonde? Dentro do esporte, nos clubes pequenos, onde não tem essa estrutura.